A nossa aula de hoje é sobre alisamentos orgânicos, inorgânicos e alisamento express. Norma, você está na sala? Eu estou, mas eu não estou conseguindo abrir a tela. Tá, e eu não vou conseguir apresentar o cabelo, tá? Porque eu ainda estou no salão trabalhando. Mas se você já quiser levar o seu caso, e é o caso da professora Rose também, em sala de aula aqui, já pode falar com o professor Antônio Mauro, tá bom? Deu para entender, gente? Professora Rose está na sala? Oi, Maurício, posso falar? Pode sim. É, Eu tenho uma cliente que eu não consigo alisar a raiz do cabelo dela de jeito nenhum com o progressiva. O cabelo é natural, só que de fazer muitas progressivas, as pontas estão lisas. Outro Aí eu assunto. desisti Você viu, e você vou viu passar que para o hidróxido essa semana. Eu queria saber por quê. você viu o negócio do negócio lá da Posso dar idade, minha né? opinião aí? 18 anos, você viu? Posso dar minha opinião? Olha, qualquer progressivo eu faço cabelo afro. Eu faço cabelo afro e fica liso no couro. Não, tudo bem, mas você viu O professor Antônio Mauro, Valmira, do jeito que o professor Antônio Mauro explicou aí. imprensa e tal. Valmira, professor Mauro está na sala? Notícia que sai, tá Estou Oi? aqui sim. Estão conseguindo me ver? Consegui acertar aqui Tá bom. Como que... a É, imagem, tá? repete, Norma, por favor. Boa noite, Mauro. Boa noite, pessoal. Repete, por Boa favor, noite, pessoal. Valmira. A Valmira não, é Norma. A pergunta para o professor Antônio Mauro. Eu tenho uma Tá cliente que eu bom. não Rodolfo, consigo quinta-feira vamos ali- tomar uma junto, hein? alisar o cabelo dela com progressiva, Limite. sabe? Volta E o rápido, em limite. 3 dias. Agora eu já desisti e passei para o hidróxido. Queria saber se tem algum caso parecido. Acho que na quarta, terça-feira à noite, né? É assim, pessoal. Eu Oi, vou boa até pedir noite. para quem tem um som de televisão aí entrando no áudio aqui, A gente chega aqui na até quarta, pedir para alguém tirar o áudio, tá? Ou fechar o microfone. Eu vou Perfeito. colocar aqui Então, que é meu cliente. entendi. Ô, Norma, o que acontece? Pessoal, quando a gente tem um cabelo muito resistente, porque todo mundo tem que entender o seguinte: todo produto cosmético tem um limite, tá? Esse limite é a resistência do fio de cabelo. Então, quando num processo não dá certo ou não chega no resultado, nós temos que incrementá-lo com outro. Posso usar um relaxamento de guanidina nesse cabelo? Sim. É importante lembrar agora, o cabelo passou por algumas agressões aí. Qual tipo de agressão? O processo da progressiva é um processo agressivo. Então, antes de eu falar assim, pode colocar, temos que entender o seguinte: é importante um teste de mechas com a guanidina pura, se for o sódio, com sódio puro, para ver a resistência do fio. Proteger a raiz, já que é um relaxamento de inorgânico, e ele faz com que a agressão no couro cabeludo também exista, tá? E aí, Mauro, como é que eu faço isso? Se for guanidina, prepara a guanidina ali, tá? Passa um pouquinho numa mecha, espera pelo menos 20 minutos e vê a resistência, principalmente no ponto de emenda, para ver se aguenta o produto. Lembrando aqui que produto nenhum derruba cabelo. O que faz o cabelo cair é o tempo que o produto fica agindo no cabelo. Quando ele passa do limite da resistência do cabelo, aí o cabelo pode quebrar sim. Independente se fez alguma coisa ou não, o teste de resistência para relaxamentos deve ser feito sempre. Aí, como é uma região de raiz, que é a mais frágil que tem, a recomendação que eu faço sempre para qualquer pessoa que queira fazer esse processo é enfraquecer um pouco o relaxamento, porque o pH dele é muito alto. Então, Mauro, mas como é que eu enfraqueço um pouco o produto de relaxamento? Depois do relaxamento pronto, se você tiver 100 gramas de relaxamento, você pode colocar de 50 a 100 gramas de condicionador junto com esse relaxamento. Mauro, mas por que eu devo fazer isso?
O produto vai funcionar da mesma maneira, chegando ao liso 100%, porém ele chega mais devagar. Mas por que eu faria o produto chegar mais devagar? Para dar tempo de acompanhar o processo antes que ocorra um corte químico. Porque se você enfraquece o produto, o relaxamento, dá tempo de aplicar, da raiz às pontas, da nuca até na frente. Dá tempo de tracionar com as costas do pente e dá tempo de você verificar se nenhuma parte está emborrachada. Se alguma parte começar a emborrachar, você vai ter que ter aí uma queratina boa, queratina líquida, e borrifar ali caso esteja emborrachando, ok? Vamos prevenir para depois não ter que remediar. Terminou o relaxamento? Enxágua bem o cabelo, tira todo o produto, lava com shampoo indicador, condiciona, e aí, Mauro, agora eu quero aplicar uma progressiva por cima. Se for uma progressiva com formaldeído, não há necessidade do teste de mecha, visto que ele é um hiperácido. Se for uma progressiva sem formol, é necessário fazer um teste de mecha para ver se aguenta, o cabelo aguenta um novo processo de modificação. Tá ok, Norma? Conseguiu entender? Alô? Abre o seu o microfone. O professor Antônio Mauro, Hum, essa menina perguntou aí, a Norma, ah, ela falou que não consegue alisar o cabelo com progressiva. hum. Foi isso que ela falou. Então, eu falei para ela que consegue. Eu aliso o cabelo afro com progressivo, o cabelo fica liso no couro. E não Então, deixo. Valmira, mas depende muito Não do consigo, produto que ela não. usa, do cabelo que ela vai fazer. É, E não realmente, tem que generalizar, não. Eu não consigo. tem Não duas é clientes assim, que não. frequentam. Peraí, deixa eu explicar uma coisa. Tem duas clientes que eu atendo já faz muitos anos, que o cabelo Hum, das meninas, dessas duas, só essas duas também, se eu hum. não fizer um pré-relaxamento antes, elas voltam dizendo que o cabelo voltou, e literalmente voltou. Ah, Entendeu? tá. Então existe essa Uhum. possibilidade e pode acontecer. Por isso existe o pré-relaxamento antes. É obrigatório fazer em todo o cabelo? Não, claro que não. A maioria, 99% dos cabelos que eu faço, alisam muito bem. Só que tenho essas duas clientes aí que têm esse resultado. Já tentei todas as técnicas possíveis para não precisar fazer o pré-relaxamento. Agora eu já sei, tanto que eu não vendo o tratamento para ela como progressiva. Eu falo, no seu cabelo, eu faço a definitiva ou semi-definitiva, na qual tem o Sim. pré-relaxamento antes e o alisamento com progressiva depois. Amanhã mesmo, uma dessas clientes tem o cabelo ruivo, ele é extremamente resistente. Então, se eu não fizer um Uhum. relaxamento com guanidina antes, ele dá o quê? 4, 5 dias já começa a aparecer o cacheado, tá? Nossa. Então, Uhum. são cabelos extremamente difíceis, tá bom? Então Uhum. pode acontecer. Se acontecer, é só fazer isso. Por que que é importante esse debate no grupo? Qual é a recomendação que eu faço? Enfraqueça o relaxamento para não ter surpresa uma semana depois. Porque nós vamos vai ter que quebrar toda a resistência do fio para conseguir deixar ele lisinho, tá? E pode acontecer sim. Sim, sim. Depende de cada Professor, fio de cabelo. Oi, querido. professor, fica parecendo que até é incompetência do profissional, mas não é. Não, não é não, Da não é não. última. Não, deixa eu explicar. Da última vez eu fiz até essa Express. O cabelo dela, a raiz dela, parece que jogou água. Não Aham. alisou. Agora, outra coisa, eu não tenho intenção de fazer progressivo em cima, não. Eu vou só Hum. usar o hidróxido. Pode ser? Então, já que você quer usar só hidróxido, é importante depois do processo uma boa hidratação com reposição de carbono, viu? Eu vou fazer. Pode Perfeito. deixar. Maravilha. Obrigada. Eu que agradeço, queridona. Fala, dona Malena. Oi, gente, boa noite. Doutor Mauro, é assim, numa situação dessa, que ela vai mudar de orgânico para inorgânico, eu pergunto, ela pode voltar a usar
por exemplo, ela usa só orgânico, aí ela vai e usa inorgânico. Ela pode voltar para o orgânico novamente? Não vai dar nenhum Pode, problema? pode, sempre com teste de mesh. Porque vamos pensar da seguinte forma, Malena. Se não alisou, se não alisou, foi porque ele não desestruturou o cabelo em, em 60%, 50%, 40%. Deve ter desestruturado, como voltou em pouquíssimo tempo, no máximo 15%. Então, tem enxofre ali? Tem. Tem carbono ali? Tem. Senão não tinha voltado. Então eu posso. Agora, em cada modificação, é importante o teste de mecha antes. Por quê? É igual aquela situação. Antigamente a gente ouvia muito isso aí. Cabelos com amônia não aceitam guanidina. Cabelo com guanidina não aceita amônia. E se tiver sódio, quebra. Peraí. Vamos voltar aí, atualizar essa informação? Conseguimos estabilizar melhor os relaxamentos à base de orgânicos e inorgânicos. Perfeito. Conseguimos agora enfraquecer a potência, adicionando condicionador até em partes iguais, 50% ou partes iguais. Então você percebe aí que há possibilidades do cabelo aguentar. Então já não é uma regra fixa. Agora, é importante o cabeleireiro entender o seguinte: eu preciso fazer o teste de mecha para mostrar para minha cliente que eu preciso repor ou não repor. O que pode acontecer? Ela perceber que ficou levemente emborrachado. Vai chegar a esperar no corte químico para dizer que vai arrumar? Não. Ó, seu cabelo é resistente, vamos ter que fazer esse procedimento e temos que tratá-lo para ele não quebrar futuramente. Então, basicamente é isso, tá? Porque hoje, Malena, com os tratamentos de reposição, por isso que eu afirmo sempre reposição de elementos, torna-se totalmente possível pintar, relaxar, pintar e fazer mecha no mesmo cabelo, fazer progressivo orgânica e em cima um hiperácido, relaxamento e mais uma orgânica e tudo mais. Desde que eu saiba muito bem reposição de elementos e enfraquecer o produto quando necessário for. Tá joia? Tá, outra pergunta, professor, eu até levantei a mão aí, mas vou baixar agora. Tem situações que, quando a cliente faz o alisamento protonado na raiz, né? 3, 4 meses depois. Uhum. Mas tem situações que ela necessita fazer tanto a raiz quanto o comprimento e ponta, tá? Sim, Esse período de 3, 4 meses é o suficiente para eu puxar para o restante da ponta, do comprimento, ou eu devo fazer um período mais prolongado? Porque, é assim, importante. como Uhum. vai lavando, né? Vai abrindo as cutículas e realmente, aparentemente, a gente percebe que não é que volte a ondulação, mas a cliente prende, a cliente coloca Sim, grampo, né? Aí sim, fica aquelas marcações devido à tração que ela faz. Aí, nesse sim. caso, eu poderia fazer no mesmo período que ela faz a raiz, ou eu devo fazer um período mais longo? O que é importante entender, duas situações muito, muito importantes que nós temos que ter em mente isso aí. Primeiro, o cabelo não se autorrecupera. Mesmo fazendo uma boa progressiva, é necessário um tratamento posterior, querendo a cliente ou não, ok? Preciso manter o tratamento em dia. Não adianta a cliente sair hoje do salão, voltar daqui 4 meses e eu tacar produto lá sem um tratamento prévio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: por que eu posso puxar para as pontas? Vamos entender o seguinte: no caso da escova de ácido protonado, a escova orgânica com glioxílico, há 2 átomos de enxofre em cada ligação. Ele não perdeu esses átomos. O que acontece na progressiva é que, progressiva com protonado, é que um dos átomos se desprendeu, ficou do lado, e aqui no vãozinho tem um átomo de oxigênio. Por algumas situações, esse oxigênio pode sair dali. Ah, mas aí o enxofre volta para o lugarzinho exato dele? Não, mas ele fica próximo. Por isso que o cabelo começa a ficar marcado e sem o efeito. Já que o enxofre continua lá, os 2 átomos dele em cada ligação, eu posso aplicar o produto novamente, ele vai promover o deslocamento do enxofre. Mas isso é importante, pessoal, ter um tratamento, no mínimo, antes de fazer o retoque. Por que eu estou falando isso? É muito comum, Marina, o cabeleireiro desatencioso, ele olha o cabelo,
Ah, esse cabelo tá bom, vou puxar para as pontas. Se não tem esse tratamento antes, eu posso entrar, ele pode desligar o enxofre e não ter mais nitrogênio ali. Aí o cabelo vai quebrar. Sugestão, tá, pessoal? Vou dar uma sugestão que eu faço no meu salão. Graças a Deus mesmo, não tive problema até hoje com essa questão. Nós passamos a progressiva orgânica na raiz, na parte crescida, e passamos um botox orgânico no restante do comprimento. Aí eu chego no liso igualado, da raiz às pontas, tá? São dicas aí que pode ser útil para cada um aqui. Tá joia? Professor, Oi, querida. posso falar? O cabelo Claro. dela está liso, totalmente Aham. liso, comprimento e pontas. A raiz é que não alisa. Aí, Ô, o Norma, mas a problema é raiz. a emenda, não, Aham, não é o restante do cabelo. A raiz é certo. só a emenda, né? Ô, Norma, isso, o problema é a emenda. Sempre a emenda. Ali é o ponto crítico de um cabelo, é a emenda, tá? Por isso, todo cuidado é na emenda, entendeu? Tá, Só tá, que então, assim, mas só uma pergunta, Norma. Você fez, 4 dias depois a raiz já apareceu. isso. Das outras vezes Ai, dura um mês, mas dessa certo. vez voltou rápido. Agora, Entendi, entendi. eu vou tentar alisar essa raiz bem, me preocupando, lógico, com a emenda, mas eu vou tentar baixar Aham. o máximo essa raiz com a guanidina. Você, você não acha que se aplicasse novamente a progressiva daria um resultado ou não? Porque você conhece o cabelo. Ah, não vai, não vou mais tentar, não. Eu já estou É querendo rasgar resistente meu mesmo. diploma. Não, Já imagina, não estou faz isso não, querendo não faz isso rasgar o não. diploma, não está Não, não dando, faz não isso não, tá. porque todo Já estou mundo aqui, desanimada com se aquele não cabelo. passou por isso, se não passou, todo mundo aqui, se não passou por um cabelo assim, vai passar um dia. Porque Nunca com tem, eu já tive progressiva, casos nunca. assim que são, tá? Pode acontecer sim, então faz isso. Mas lembra, detalhe que eu quero que você lembre sempre: se necessário for, enfraquece um pouco a guanidina, tá? E faz o Vou fazer testezinho isso. lá para não ter probleminha, tá joia? Tá, É isso. pode deixar. E Quem já tem 15, agora? Roberto só um Rosa. minutinho, Meu. esqueci. Oi? Tem O 15 Roberto dias está que eu fiz. Eu vou fazer no sábado agora, tá bom? Perfeito, perfeito tá então. na sequência aí. Isso, maravilha. Meu amigo Roberto Boa Rosa. noite, Fala, meu tudo bom? querido. Maravilha. Professor, eu tenho uma certa dificuldade em fazer selagem e alisamento em cabelos brancos e loiros. Tem alguma Sim, técnica para que eu não amarele esse cabelo, para que ele não venha ficar amarelado? Porque quando a gente passa a chapinha numa temperatura bem baixa, às vezes o cabelo ele é tão resistente que eu não consigo alisar ele sim, 100%. sim. Entendeu? E às Sim. vezes eu aumento um pouco a temperatura, aí quando eu vejo que começa a amarelar, aí eu já começo a ficar desanimado, porque nem sempre a cliente gosta depois de colorir esse cabelo. Então eu gostaria de Sim. saber se existe alguma técnica que eu possa estar vindo fazer para que eu não venha ter esse problema. Se eu não me engano, esse processo, o nome é utopia, uma coisa assim, é verdade? Olha, esse nome eu não conheço, mas a técnica que nós usamos, eu uso muito. Tem duas técnicas aí muito distintas uma da outra, mas todas resolvem a questão do amarelo. A primeira técnica seria a Progressive Express, na qual você lava o cabelo, lava muito bem, conforme o fabricante manda, como você faz. Escova o cabelo e passa a chapa sem ter o produto. Passou a chapa, deixou retinho, lisinho, aí você entra com o produto. Deixa a pausa recomendada pelo fabricante da progressiva que você vai usar, faz do jeito que você sabe fazer. E depois, terminou, enxagou o produto, na hora da chapinha, de novo, você vai passar menos vezes, claro, aí você usa uma temperatura baixa. Por quê? Quando eu passo a chapinha já na primeira vez, eu desligo as pontes hidrógenas, as pontes salínicas e as ligações de Van der Waals. Quando eu coloco o produto, ele vai fazer a protogenase, que é subida de pH, desligamento do enxofre. Feito isso, eu deixo a pausa recomendada pelo fabricante, enxago, escovo novamente. Aí eu vou passar a chapa, já não é para deixar liso, então pode ser numa temperatura menor, não vai amarelar. E em seguida, eu finalizo esse cabelo. Essa é a primeira técnica. Ô, Mauro, mas eu não me acertei muito com essa técnica, e a minha técnica eu acho melhor porque o cabelo é muito resistente. Perfeito. Fez a progressiva, passou a chapinha, amarelou. Primeiro, por que que amarela? Porque nesse desligamento do enxofre, ele ganha, por causa do calor, um átomo de oxigênio aqui, gerando a chamada oxidação secundária. É o oxigênio que entrou ali e ficou pela temperatura.
Por quando eu separo o enxofre, ele revela a cor dele, que é a cor amarela. Por isso fica aquele amarelo e um cheiro muito característico. Se você tentar matizar, não vai sumir. Se você colocar matizador dentro da progressiva, não vai resolver. Como que eu resolvo isso, então? Já que não é uma cor pigmento, é uma cor residual. Então, o que eu falo para o pessoal é fazer o seguinte: fez, ficou amarelo? Perfeito. Termina todo o processo. No enxágue do cabelo, enxágua muito bem a primeira vez, aplica condicionador da raiz às pontas. E aí, nesse intervalo do condicionador no cabelo, você vai lá e pega, tipo assim, 80 ml de shampoo, tá? De preferência um shampoo que não seja perolizado. E coloca ali 10 gramas a 20 gramas de descolorante. Lembrando que nessa formulazinha não tem água oxigenada. É só o shampoo e o pó descolorante. Aí você enxága o condicionador, aplica esse shampoo com descolorante, massageia o cabelo para criar bastante espuma e espera alguns minutos. Esperando isso, o que vai acontecer? O pó descolorante vai remover esse enxofre que está sobrando e esse oxigênio que está pendurado ali. Aí a cor do cabelo, esse amarelo, desaparece. Às vezes é necessário tonalizar aí com um tonalizante cinza, se você quer deixar uma nuance bem natural. Feito isso, o cabelo fica normal e bonito. E não há perigo de quebra, porque não tem peróxido de hidrogênio, água oxigenada na mistura. Então, são duas técnicas: escovar e chapar, aplicar o produto, deixar a pausa, enxaguar e finalizar, ou passar o shampoo ali quando ele já amarelou. Tá joia? Ficou alguma dúvida, Eu Roberto? nunca. Não, não. Tá maravilhoso. Eu nunca fiz a técnica do expresso. Porque, na verdade, eu tenho dúvida, eu tinha dúvida, eu acredito que alguém no grupo postou como faz. Mas a minha dúvida da Express, eu Ah, sempre sim, quis sim. fazer porque parece que ela é excelente e agiliza de fato o trabalho. Eu Eu só queria postei entender Sim, se. sim. um vídeo lá. Acho que foi você, né, Malena? Eu queria entender como é que faz. Se você faz a escovação e depois passa a chapinha e depois passa o produto. Porque quem fez, se eu não me engano, faz a escovação, aí vai fazendo a chapinha. Em cima da chapinha, quando fez, passa o produto logo em seguida. Isso que eu queria entender. Se eu posso fazer Ah, não. todo o processo de escovar e chapar e depois de ir passando o Isso. produto, ou eu tenho que fazer assim que eu passo a chapinha, eu tenho Exato. que passar o produto. Não, não. Você pode. Porque, assim, para você entender a fisiologia do processo. Quando eu escovo o cabelo tem 100% de água, tá molhado. Se eu secar rapidamente ou deixar secar natural, 76%. Quando eu escovo, esse teor de água baixa para 40%. Quando eu passo a chapinha, ele baixa para 12%. É isso que eu preciso. Tirar toda a água do cabelo. Escova e chapinha. Inclusive, eu não preciso modelar a chapinha, não. É só deixar seco o cabelo. Perfeito. Quando eu aplico o produto, que é base de água, o cabelo vai absorver essa água e junto vai o ativo do produto. Aí ele consegue entrar em camadas que no processo anterior não conseguia. E aí não precisa passar com o cabelo quente, não precisa. Faz a chapinha nele todo, aplica o produto. Dá a pausa que o fabricante recomenda. Na progressiva sem formol, se o cabelo passei o produto e secou muito rápido, borrifa a água, porque no cabelo, nesse processo, o cabelo precisará de um pouco de água para fazer a troca química. Feito isso, dá a pausa normal, enxágua o cabelo, escova e finaliza passando a chapa numa temperatura menor. O segredo dessa técnica, Roberto, é o cabelo absorver mais produto. Por quê? A regra é o seguinte, na escova normal, eu lavo, seco, aplico o produto, espero a pausa. Quando eu passo a chapinha, eu passo muitas vezes no intuito de evapora a água, o ativo fica. Para isso acontecer, eu tenho que passar numa temperatura bem alta. Para quê? Para a água evaporar, o ativo ficar. Quando eu faço essa técnica express, eu já tirei a água do cabelo. Agora só vai ter ativo. Então eu dinamizo, é um processo mais rápido, é um processo de melhor resultado. É só se acostumar com o jeito dele. Tá joia? Entendi. Então, no caso, e depois que eu fizer todo esse processo que eu passar, eu removo todo o produto, eu escovo e Isso. chapeio de novo ou só chapeio? E você escova ele e fica fácil, porque ele já vai estar liso, viu? Você vai perceber que ali ele já soltou 80%. Você dá aquela escovada rápida, tá? Alinhando os fios e passa a chapinha só para finalizar o processo. Não há necessidade de ficar ali castigando o cabelo com a chapinha, porque aí ele não vai amarelar, entendeu?
Entendi. Agora eu tenho uma outra pergunta para fazer, que é uma pergunta que é bem difícil de Fica eu à vontade. entender, mas estão fazendo muito, eu queria da sua opinião. Sim. O que significa a reoxidação do cabelo pós-progressiva? Deixa eu melhorar isso para o senhor. Reoxidação. Reoxidação? As pessoas estão fazendo uma Hum. reoxidação dos fios para remover aquele cheiro característico de cachorro molhado. Ah, E tá, como que tá, tá. eles estão fazendo? Eles estão te removendo a progressiva, 100% do Uhum. cabelo, e quando você remove, você tira a quantidade de água e em seguida aplica o peróxido de hidrogênio de porcentagem 3%, ou seja, de 10, volume 10, e deixa por Sim, alguns minutos. Isso sim. procede? Isso faz realmente que o realinhamento Isso, do fio? na verdade, isso é uma neutralização com base de peróxido. Funciona? Funciona. Claro que funciona. O oxigênio. Quer ver um exemplo claro para todos que estão me ouvindo? Pega lá o peróxido 3%, coloca numa vasilhinha junto com a progressiva e espera um minutinho para você ver o que acontece. Ela vai ferver e inchar. É importante entender que esse processo vai acontecer dentro do fio de cabelo, tá? Com o produto lá, o peróxido mais o protonado. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: o cabelo está bem tratado para fazer isso? Está. Põe lenha na fogueira, deixa o negócio funcionar. Agora, o cabelo já não está 100% e eu faço essa oxidação, o peróxido vai reagir com ácido protonado e vai gerar um processo de alta temperatura dentro do fio. Isso promove um liso mais liso ainda? Sim, mas há um pequeno risco aí de a ação do peróxido reagir muito mais do que eu preciso com a progressiva e causar chama-se pirogenia. O cabelo vai começar a esquentar tanto, ele acaba rompendo. Então, é um processo válido? É, mas tem que ter cuidado com a saúde do fio. Porque ele vai danificar mais? Não. Ele vai trabalhar em cima do cabelo que está ali, para o contato dos dois agentes. Então é importante isso. Funciona? Muito bem. Então é uma oxidação realmente, uma oxidação forçada, uma neutralização forçada. Então, pode fazer, Roberto? Pode, mas muito cuidado com a saúde do fio, porque isso pode levar à surpresa. Fiz o procedimento na escovação, o fio começar a se partir, porque ali a temperatura subiu tanto, eu tinha um átomo deslocado de oxigênio, um átomo deslocado de enxofre e a reação do peróxido fazendo bagunça em tudo isso. Então dá para fazer, mas presta atenção na saúde do fio, para não ter surpresa, tá bom, meu amigo? Ah, ok, então, obrigado. Mauro, Maravilha. Mauro, Fala, meu filho. Oi. em cima da pergunta que o Roberto fez, de amarelar o cabelo, tinha dúvida da Wanda e tinha dúvida também da Cida. Se elas estiverem em sala de aula e quiserem tirar mais alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá bom? Wanda e Cida, levanta a mãozinha e fala, presente, professor. E aí a gente vai para as suas perguntas. Enquanto isso, a Malena, quero que a Malena fale um pouquinho. Falando um pouco sobre essa técnica da Express, eu já estou tarimbada nela. Tá certo, Malena? Dá, porque, olha só, eu já não faço como o professor indicou aí, né? Secar, Uhum, escovar e depois pranchar todo o cabelo para depois colocar o produto. sim. Isso depende muito da habilidade de cada profissional. O que é que eu Uhum, faço? Eu lavo, né, tudo, faço um tratamento. Se ela já tiver alisamento, meio ponta, eu já deixo um produto lá, meio ponta, já tratando. Eu vou, seco, faço a escova, se necessário. Aí eu vocês faço querem ovo de toda. Páscoa? Oba! Eu faço toda a divisão, né? Todas as seções do cabelo para facilitar a minha habilidade. Aí, assim, cada mecha que eu vou pranchar, eu já coloco o produto, entendeu? Eu já Uhum, criei uma habilidade nisso aí. Ah, Nossa, mas eu sim, tenho o tudo costume de bonito, pentear a mecha. Aí, nesse caso, você tem que usar 2 tudo pentes. Eu uso 2 pentes, tá? Um para me ajeitar a mecha, deixar ela bem esticadinha para aplicar o produto, e o outro pente para me fazer a distribuição daquele produto no cabelo, entendeu? perfeito, Já criei perfeito. essa habilidade.
Eu deixo ali um tempo de 20 a 30 minutos, dependendo da ondulação do cabelo. Não, eu sei que não é necessário, mas eu sempre deixo. E Uhum. lavo depois, faço a acidificação dele e seco, às vezes só com o secador, e prancho para finalizar. Perfeito, perfeito. Vocês Entendeu? É assim que eu percebem aí faço. que a ordem dos fatores não altera o produto Não final. altera. Então, Não altera. Mauro, eu tenho habilidade Eu consigo escovar e chapar o cabelo bem rapidinho. Perfeito. Ah, eu já não tenho tanta habilidade assim. Então, se aplicar com ele quente, pode ser feito. Não há problema nenhum ali. Tá ok? Porque às vezes a Outra pessoa demora para escovar e passa chapa no cabelo inteiro, vai pegar um pouco de umidade em algumas partes. Então, conforme a sua habilidade, o processo é o mesmo. Tirar o máximo de água possível do cabelo antes de aplicar o ativo. Por quê? O cabelo absorve mais ativo e acaba ficando mais liso no final. Então é importante esse debate sobre as técnicas que cada um que usa. Joia? Outra Maravilha. coisa, professor, teve realmente um bate-papo lá no grupo sobre a progressiva em cabelo branco, né? Aham. E eu tirei uma mecha do meu cabelo, tá? Que o meu cabelo ele Uhum. é 90% branco, mas ele está aqui com 3 dedos de raiz branca e o resto ele está com a descoloração já Uhum. oxidada. Uhum. Eu fiz a aplicação do ácido protonado nele e deixei agir 10 minutos, porque ele não tem ondulação, meu cabelo, tá? Na raiz ele Aham. não tem, ele só tem ondulação de 5 dedos para baixo. E deixei 10 minutos, tempo de ação, depois eu lavei, eu fiz a técnica tradicional. Lavei, tirei bem aquele ácido protonado e fiz a chapinha 5 vezes e eu senti, essa aqui é a mecha teste, ó. Eu Ela senti que amarelou um ele, pouquinho? não sei se dá para ver, porque eu estou no computador aqui, mas Uhum. eu senti que ele amarelou para uma altura de 8, Sim, sim, sim. tá? Aquele amarelo cor de ovo. Uhum. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma mistura de shampoo com pó descolorante, essa técnica que você já passa aí para Aham. gente, né? Deixei o tempo de 10 minutos e depois eu tonalizei. O que foi que eu usei? Eu usei o peróxido de hidrogênio de 5 volumes com uma coloração 989. Perfeito. Ficou bom? Ficou maravilhoso. Olha lá. Quase que eu deixo chumbar aqui na ponta, ó. Perfeito, perfeito. Ó, tá Aí, ó, vendo? pessoal, tá vendo? É o que a gente ensina que dá certo, E assim, né? fazendo teste é que a gente realmente vai ter certeza de que Sim, a sim. técnica funciona, né? Perfeito. Pessoal, é importante lembrar que muitos educadores passam que o jeito certo é o que ele está falando. Não, 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 não. Pera aí, para. Porque assim, eu não tenho mais conhecimento do que vocês. Cada um aí, cada um de vocês eu sei que fez mais de 500 cabelos. E esse conhecimento dos 500 cabelos que você fez, eu não fiz. E os 500 cabelos que eu fiz, você não fez. Então, você vai criando técnicas e procedimentos baseado em algumas regras. Amarelou o cabelo é a chapinha em alta temperatura. Se você evitar a chapinha de alta temperatura, pode acontecer duas coisas. O cabelo não alisar o tanto que você precisa, mas se você usar a técnica da Progressiva Express, o cabelo não precisa da chapinha tão quente assim. Estão conseguindo entender? Aí você gera protocolos e procedimentos baseado no seu conhecimento. Tá joia? Porque eu tô falando isso, tem muito educador. Hoje eu ajudei muito uma menina lá de São José do Rio Preto, e para ela a parte mais difícil não foi ela entender. A parte mais difícil para ela foi aceitar que uma determinada pessoa falou que não. Qualquer jeito diferente que ela fizesse, que não fosse o que essa pessoa ensinou, estava totalmente errado. Aí ela começou, inclusive ela vai entrar no grupo daqui a alguns dias, porque é isso a dinâmica do nosso grupo. Entender os procedimentos, né, Valena? E lembrando que cada região é um cabelo diferente, né, professor? Cada região é uma Inclusive história o diferente, pode ter clima, né? certeza. Sim, Tá bom, obrigada aí. maravilha. Fala, Divina, minha amiga. Boa noite a todos. Boa noite, minha amiga. Fala a Professor, sua dúvida, queridona.
esse processo aí vale só para progressiva sem formal ou todas? Todas as progressivas, todos os processos de alisamento que você quiser fazer é válido, tá? Uhum. E ao lavar antes de escovar, não saiu o produto? Não. Você pode lavar, lava antes, né? Por exemplo, prepara o cabelo. Inclusive, pessoal, essa pergunta divina é muito importante. Me perguntaram, Mauro, mas quando eu for lavar o cabelo, já que eu vou ter que escovar, eu posso passar um condicionador? Você pode passar condicionador, pode passar máscara, pode fazer reconstrução, pode fazer o que você quiser. O importante ali é escovar o cabelo. Ah, eu posso passar como é que chama? Um termoativado? Pode passar também. O segredo dessa técnica, Adivina, é deixar o cabelo sequinho, sequinho, com a escova e com a chapinha. Então você pode tratar o cabelo antes, escovar, passar a chapa e passar o produto. Quando você enxágua, o cabelo já absorveu tudo que tinha que absorver. Então, o que você tira dali é só o excesso que o fio não precisa mais. Entendeu? Então, não tem Uhum. problema nenhum. Muito bem, obrigada, viu? Maravilha. Mais alguma dúvida, Divina? Não, Fala, minha amiga Rose Ramos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, minha Eu, amiga. eu quero. A minha dúvida qual a diferença entre progressiva, selante e botox? Se o Hum, princípio ativo é o é o mesmo. mesmo. Vamos lá. É uma pergunta que muita gente não sabe responder, viu? Até educadores. É o seguinte: a diferença, Rose, é o que você vai entregar para o cliente. Exemplo, vou dar um exemplo aqui no cabelo da minha amiga Maria de Fátima e no cabelo da Divina mesmo. Tudo bem, Maria? Tudo joinha? As duas entram no salão e dizem assim para mim: Mauro, quero fazer um botox. Antes disso, eu vou perguntar para ela: tá, perfeito. Mas como você quer o seu cabelo? Então, eu queria baixar o volume, mas que ficasse um liso natural. O botox dá certo. Aí, de repente, a Divina fala para mim: Mauro, eu quero fazer um botox. Tá, Divina, legal, mas como você quer seu cabelo? O mais liso possível e que dure bastante. Bom, alto lá. Se a cliente quer sair do salão com o cabelo liso, 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 se for um cabelo cacheado, o botox não garante esse alisamento. Nem o selante, nem a progressiva. Só vamos conseguir com uma escova definitiva. É igual o caso que a Norma nos falou. Mauro, eu fiz uma progressiva no cabelo e não alisou. Então, essa pessoa, se ela chega no salão e eu sei que o cabelo é resistente, eu vou falar: ó, é o seguinte, para deixar o seu cabelo liso, a progressiva não vai alisar 100%, já na primeira. Você vai ter que fazer outro. Ah, não, mas eu queria liso e escorrido. Então, nós teremos que fazer uma definitiva ou uma semidefinitiva, na qual tem um relaxamento antes. Por exemplo, no caso da Divina, desse cabelo resistente que que a Norma nos falou, quando eu faço o relaxamento com guanidina e aplico uma progressiva em cima, seja ela com formal ou não, eu fiz o processo da definitiva. Porque o relaxamento vai alisar 80% já na primeira aplicação, os outros 20% para inteirar 100%, eu consigo com o segundo produto em cima. Ali eu tenho uma definitiva. Aí o cabelo vai ficar liso 100%, vai durar bastante, não vai voltar. Ah, mas a minha amiga fez um progressivo um selante lá no Salão da Joaquina e ficou liso 100%. Tá, o cabelo era o mesmo? Não. Então a promessa que eu tenho que dar para minha cliente é o seguinte: quer o cabelo 100% liso e é resistente? Definitiva. Não é tão cacheado assim, eu posso usar, em vez do relaxamento de guanidina, eu posso, numa segunda opção, usar uma progressiva sem formol primeiro, finalizo, e em seguida uso uma progressiva com formol, ou mesmo um botox com formol. Aí eu consigo 80% de liso com a progressiva sem formol e mais 20% do botox, visto que esse cabelo não é muito resistente. Agora, só a progressiva, a promessa comercial dela é alisar em 80% a primeira vez que você aplica. E que dure pelo menos de 4 a 6 meses a parte alisada.
Então a promessa é alisar 80% na primeira vez que você faz, e se você fizer uma segunda vez dentro de 4 ou 5 meses, aquela parte que não ficou tão lisa assim, fica lisíssima. Tá conseguindo entender, Rose? Entendi, sim. Tá conseguindo? Entendeu? Estou Ah, conseguindo. mas e o selante? O selante alisa até 70%, só que dura no máximo 4 meses. Depois ele perde efeito. O Botox alisa 50% e dura no máximo esse efeito 3 meses. Então, você vê aí, eu quero fazer um Botox para meu cabelo ficar liso 100%. Se for no cabelo da Malena, fica liso como se fosse uma definitiva. Se for no cabelo da Valmira, vai ficar liso, mas com volume depois de alguns meses. Se for no cabelo da Joviana, por exemplo, a Joviana tem cabelo cacheado, né? Se eu não me engano. Vai ficar liso, mas ele vai voltar mais rápido, né, Joviana? Seu cabelo é cacheado, né? Se eu não me engano. Então, entendeu as diferenças aí? Porque é muito comum a cliente chegar no salão e falar assim: eu quero fazer um selante. Aí você, bom, ela quer selante, eu vou fazer selante. Aí daqui a pouco ela volta, mas o selante que eu fiz lá com arroz não durou muito. Peraí. Antes de fazer o selante, avalia o liso que a cliente quer. Porque é muito incomum a pessoa pagar uma progressiva e achar que vai ter efeito de definitiva. Nem sempre é assim. Tá joia? Ok. Obrigado, professor. Obrigado eu. Fala, Divina. Professor, o Oi. produto da selagem e do formol, da selagem e do Botox é um só? O que acontece, Divina, que muda a concentração de produto. Vou dar um exemplo para você. No Botox, eu tenho, por exemplo, vou dar um número. Vamos colocar que eu tenho 30% de ativo de alisamento no Botox. No selante, eu tenho 45% de ativo no Botox, 30%. No selante, 50%. E na progressiva, 60% do ativo. Entendeu a diferença? Então tem mais ativo conforme a potência dela. Tá? Muita gente não gosta de falar que faz progressiva, gosta de falar que faz só selagem. É o mesmo produto. O Só que que eu faço para vocês entenderem mais como é que eu trabalho? O mesmo produto que eu uso da progressiva é o mesmo produto que eu uso no selante. Só que como a promessa do selante é alisar menos, não, alisar igual, mas durar menos, eu não fico com tanta demanda de trabalho, não. Tá? Eu não fico ali 10, 15. Porque tem gente que fala assim: esse aqui é o selante, vou chapar 30 vezes. Isso aqui é progressivo, vou chapar 30 vezes. Não, muda o procedimento. Faz com menos. Porque a durabilidade que é a diferença. Todos vão deixar bem liso, porém não vão deixar um liso mais natural. E aí você precisa de menos trabalho, tá bom? Tá bom. Ô, professor, e outra coisa. Depois que eu, por exemplo, lavei o produto, Sim. tirei o produto, eu posso hidratar para depois escovar ele? Pode sim. Uma pergunta importante que você está fazendo, Divina. Porque ainda tem pessoas, educadores, que dizem assim: depois que você passa o selante, blindou o fio, fechou a cutícula, que é um produto não sei o quê, que plastificou, que não entra mais nada. Tá. Se fosse para não entrar mais nada, como é que a coloração entra? Pois é. Então, já fica aí. Posso hidratar? Pode. Posso fazer reposição de carbono? Pode. Tanto que eu faço isso no meu salão, gente, é um sucesso absoluto, tá? E eu não cobro barato para fazer isso, não. Às vezes, uma boa máscara, assim, 30 gramas de máscara, depois da progressiva, garante R$ 100 a mais no orçamento que a pessoa vai pagar. Tanto que no meu salão a pessoa sai com o cabelo lavado e hidratado. Ai, Mauro, mas não tem que deixar 3 dias? Essa informação está correta se nós estivéssemos ainda lá em 2003. Passou-se 20 anos e a pessoa não se atualizou. O produto agora permite que você enxague o cabelo, passe um bom condicionador e passe uma máscara que ele continue com efeito liso. Mas não vai perder o liso? Aí que ele fica mais duradouro ainda, tá bom? Uhum. Outra coisa que eu quero perguntar, esqueci agora. Ai, ai, ai. Ah, Preciso dessa resposta, meu Deus. fala, minha filha. Esqueceu a pergunta?
Depois eu pergunto de novo. Tá joia. Fala, minha amiga Norma. Pessoal, tô mandando ver no chocolate aqui, ó. Minha filha ganhou. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Quando eu era criança, meu sonho era ganhar um ovo de Páscoa só pra mim. Mas não, né? Não vou nem entrar no assunto aqui. A minha filha ganhou tanto chocolate, mas tanto chocolate, tá uma bacia desse tamanho aqui, ó, lá na geladeira. E como eu gosto de chocolate branco, eu peguei um pequeno pedacinho pra mim comendo durante a aula. O pobre é pobre do resto da vida, né? Ai, meu Deus do céu. Fala, minha amiga Norma. Professor, duas perguntas. Primeiro, da Fórmula A, que é bom para proteger o couro cabeludo antes da guanidina? A É guanidina o você pode. condicionante ou é o finalizador, que é o melhor? Os dois funcionam. Os dois funcionam. Eu uso preferencialmente o condicionante. Mas se você não tem o outro, os dois protegem muito bem, tá? Pode usar sem medo, viu? Tá, e não vai interferir no alisamento porque vai estar misturado com creme também, né? Aí vai ficar mais Exato, fraco exato. ainda, né? Pode usar sem medo, viu? Sem medo que vai ficar bom, sim. Tá? Tá. Outra Só não coisa, amanhã. aplique em excesso para não criar aquela dificuldade de enxaguar, viu? Tá. Outra coisa, amanhã eu vou colocar a foto desse cabelo, porque da outra Pois vez, sim. semana passada não teve aula e se perdeu lá no grupo, tá? Para você analisar para mim, por Tá favor, joia. tá bom? Com certeza. Eu vou acompanhar. Amanhã eu tô mais tranquilo, eu vou acompanhar o passo a passo desse processo, tá, Divina? A gente vai junto lá. É bom para fins didáticos e todo mundo vê como é que é os processos. Tá. E o meu produto de guanidina não tem shampoo indicador, é só água e o restante do tratamento, tudo bem? Tudo bem, porque o shampoo indicador ele só indica resíduos, ele não neutraliza nada. O que neutraliza a guanidina é o enxágue bem feito e o condicionamento depois. Sim. É porque você tocou no assunto, aí eu tô falando. Tá bom, obrigada. Sim, sim. Obrigado, eu, querida. O professor, Fala, Valmira. Você não fala... Roberto Rosa, ele perguntou, levantou a mão primeiro agora há pouco. Fala, meu amigo Roberto. Ah, então, Deus. Bom, eu queria saber se aquele produto que a gente usa da Fórmula A, o carbono, eu geralmente, quando a minha progressiva está agindo, eu jogo óleos essenciais e às vezes eu jogo queratina em cima para que junto ela esteja tratando o cabelo. É indicado eu jogar o carbono em líquido em cima da. Eu nunca. Se alguém fez aí, me diz aí. E o que você acha disso? De devolver mais Assim, o que eu carbono falo ainda de no cabelo? produtos, óleos, Roberto, eu tenho a seguinte dinâmica na minha cabeça. Você colocar o óleo direto no couro cabeludo, no fio de cabelo, ele vai ser absorvido muito heterogêneo. Ele vai absorver mais onde chegou primeiro e absorver menos onde chegou depois. A sugestão que eu faço é sempre misturá-lo a um cosmético, seja a máscara, seja até um condicionador. Que aí você tem uma absorção mais homogênea no fio, visto que o cabelo inteiro vai precisar do carbono. Então, a sugestão que eu dou para todos é não coloque óleo ou qualquer substância, a não ser queratina, que é outra demanda, mas óleos essenciais, manteigas, mistura no condicionador ou na máscara. E aí você tem uma espalhabilidade mais homogênea. É só isso que eu faço essa observação, tá? Mas você acha que eu consegui, se eu jogar o carbono em líquido em cima da progressiva no cabelo da Gina, vai me entregar algum resultado? Ele vai ajudar bastante na questão brilho. Uma dica que eu dou para todos aqui: se você quiser aquele brilho espelhado, que a gente vê muita gente postando no Instagram, aquilo é temporário, mas é bonito de fazer. Aí, o que que você pode fazer, Roberto? Em vez de colocar no cabelo, vou preparar o produto da Progressiva. Coloca lá a Progressiva, principalmente a sem formol. Você coloca lá de 3 a 10 gotas do óleo essencial, tá? Ou do reparador de pontas, ou do sérum. Isso vai trazer a deposição de carbono e vai fazer um brilho maravilhoso. Solta um pouquinho de fumaça às vezes, mas fica maravilhoso, né, Malena? Ok, então, obrigado. Beleza? Maravilha. Fala, Valmira. Você não falou ainda, minha amiga. Nossa, ô, Depois a Divina vai professor, falar a pergunta. eu queria só Fala, te minha fazer uma querida. pergunta em relação aos relaxamentos. Faz muitos anos que eu não uso relaxamento. Qual que Sim. você indicaria um bom para fazer, assim, perfumaria ou de, como é que diz, profissional? Olha, de guanidina e lítio, o da Sala Online está funcionando bem.
tá? É, Acho que é a única, não sei, tirando algumas marcas profissionais que eu vejo por aí, um aqui, outro lá, o sala online funciona bem. O de amônia, aí fica um pouco mais difícil te responder. O Lisa mas Hair, já por usei, exemplo, sim. funcionava bem. Um tempo ele começou a não funcionar corretamente, mas agora Hum, tem muita amiga da gente falando que tá usando e tá perfeito. Então, é testar beleza. mesmo, tá? Não, Entendeu? no passado eu já usei o de colégio de amônio, mas eu não gostava muito, realmente ele não alisava, não. E usei Uhum. também esse que você falou aí agora, o Maravilha. outro. Eu gostei. Então tá bom, já sei qual que é. Obrigada, Hum. viu, professor? Só isso mesmo. Faz muito tempo que eu usei. Faz um testezinho antes de usar ele. Vê se tá... Uhum. Sim, sim. Obrigada. Só isso. Entendi, tá cortando um pouquinho. Nada. Fala, Divina, lembrou da pergunta? Lembrei sim, professor. Então fala, Quanto minha amiga. aí os produtos? Minhas máscaras Quais produtos? acabando. Quais produtos você fala? As máscaras de carbono, de Da minha hidrogênio. linha? É, Hum. tá acabando. Ai, que povo fofoqueiro, gente. Ai, que povo fofoqueiro. Ai, é segredo. Brincadeira. Daqui, ó, 60 dias já vai estar muita coisa disponível. Mudou muita coisa mudou, tá? Muita coisa foi implementada. Vai ter pó descolorante, vai ter OX, vai ter Ah, coloração, vai ter saber tratamento, vai ter base carreadora, vai ter muita coisa legal em um outro formato, mas vai ser diferente do que você já sabe? Não, não. Vai ser a mesma ciência, só que de um jeito diferente, tá? os tratamentos, aquele tratamento é maravilhoso, tô trabalhando demais com eles. Sim, sim. E tem bastante coisa. Gente, eu tô trabalhando muito, eu preciso de férias, mas tudo para entregar um Vai produto ter bom para férias, vocês, tá? vai soltar os produtos primeiro. Mas vocês vão ter o produto aí, vai ser legal, tá? Quem já usa a Fórmula A vai complementar a Fórmula A, tá? Com mais coisas. E quem não usa vai poder usar e incrementar mais ainda. Muita coisa boa, Mas, graças ao nosso bom e glorioso Deus que me permite certas conquistas. Então, toda a glória e honra seja dada a Ele. Porque, mas, gente do céu, é só Deus no negócio, né? mas você vai continuar com as máscaras. Continua, a Fórmula A continua a mesma coisa, com a mesma dinâmica. Eu só vou colocar, inclusive vai ter um outro nome para não confundir, tá certo? Mas vai ser uma outra dinâmica, muito mais avançada até. Tudo que você já aprendeu, bacana, vai ter um pouquinho mais aí para você ver bastante coisa diferente, tá joia? Professor Mauro, tudo bem? Tudo bem, Quem meu fala é querido? Rony aqui. Ô, meu Ó, querido, fala, meu primeiro dar filho. os parabéns para você pelo seu conhecimento Obrigado. de bioquímica e Sim, farmacologia. Aí você fez uma aula muito boa. Enquanto eu estava cortando o meu cabelo aqui com o certo. professor aqui, Maurício Lopes, grande Aham, amigo. Maurício, figuraça. eu queria só contar uma história aí para os seus alunos. Parabéns aí, desculpa, tá? Eu sou médico, urologista, sou cirurgião. Lembrar a todos que o primeiro cirurgião da história era um barbeiro, né? Então, os barbeiros daquela época eram cirurgiões. Então, nós temos uma forte ligação entre os médicos e quem mexe com essa profissão que eu acho muito bonita aí. E tem um Olha grande aí, amigo aqui, 40 anos ele corta meu cabelo, 40 anos, olha gente. só. E E não parabéns cortou pela bem sua porque aula continua aí. crescendo. Hã? E não cortou bem porque continua crescendo. O trabalho dele é uma porcaria. Todo mês eu tenho que voltar aqui, pô. Puxa Meu vida. Deus, Eu operei ele uma vez só e nunca olha mais aí. voltou. Tá Agora vendo a eu. competência? Parabéns aí Maravilha. pela aula para os alunos. Um beijo, ó. Me sigam na Obrigado, viu, rede. doutor? Rony de Carvalho Fernandes. Estou lá. Um abraço. Tchau. Maravilha. Vamos acompanhar ela assim. Aurel, Maravilha. eu vou para casa agora e Tranquilo. vou pegar uma carona. Se cair aqui, eu acho que para vocês continua aí, né? Não sei. Perfeito. Fique tranquilo que aqui a gente vai até o final aqui. Tá joia? Vai lá descansar. Tá tudo sob controle aqui. Tá bom. Obrigado para todo mundo. Desculpa aí alguma coisa, mas hoje não deu Imagina. para acompanhar de muito Não, perto fica aí. Mas tranquilo. estou aqui com o Rony e daí vou pegar uma Você que carona. Abraço a abriu ele, a viu? live, foi Obrigado, você que Sr. abriu a Rony, live de pela aula, Dr. Rony, Maurício? pela participação.
Oi, Malena. Foi você que abriu a live aula? Foi. Eu acho que vai cair. Será? Eu vou Aquele cair, né? os dados aqui, peraí, que eu vou acompanhando. Continua aí que eu vou pôr nos dados aqui. Eu vou Beleza. sair do Wi-Fi e colocar nos dados. Doutor Mauro, mais uma pergunta aí, que eu levantei a mão aqui. Sim. A gente ouve falar muito, às vezes os vendedores chegam no salão e dizem Tá no assim, Zoom. eu tenho aqui uma progressiva à base de aminoácido. Aí o que a profissional pensa? Porra, mas aminoácido ele não alisa cabelo, né? Primeira coisa que vem na cabeça da profissional é esse. Esse Sim. cara está me enganando, porque aminoácido para mim é tratamento, é reposição de massa, né? Sim. E como que a gente pode identificar que aquele produto que alisa a base de aminoácido alisa o cabelo? Primeiro, o nome aminoácido é uma derivação de um ativo químico. Glioxílico é um aminoácido? Pode ser classificado. Carbocisteína? Também. Então, eles falam aminoácido para dar um nome comercial diferente, de orgânica. A única diferença que existe é que quando eu tenho um produto orgânico, ele vai mexer no hidrogênio e no carbono, primeiro, para subir o pH. Quando eu falo amino, ele vai mexer só no nitrogênio. Quando eu escuto amino, significa nitrogênio. Aminoácido, um ácido com nitrogênio. Só isso, mas é uma progressiva com glioxílico, carbocisteína ou outro derivado. Então ele vai alisar sim. Aminoácido realmente não alisa, mas o ácido glioxílico pode ser classificado como protonado. E é também um aminoácido. Olha que interessante. Aí eles usam muito essa linguagem, Malena, para confundir o cabeleireiro mesmo. Porque tem muita cabeleireira que não sabe disso, fala, eu só aliso o cabelo com orgânica, pensando que aquilo lá saiu de uma horta de tomate. Não, é um produto químico. Outra fala, eu só uso aminoácidos que vai repor. Mentira, vai mudar o pH e vai estragar o cabelo, porque age igualzinho um relaxamento. Tá joia? Então é só o nome comercial que gera essa confusãozinha. Mas é isso, tá bom? Maravilha. Pessoal, Valmira, fala, minha filha. Você tá com a mãozinha professor. levantada aí. Eu já falei. Ah, desculpa, professor, já Tá, falei pensei já. que você queria ir no banheiro, por isso você levantou a mão. Então, fica à vontade. Pessoal, mais perguntas? Deixa Vamos eu ver fazer aqui o tema. pergunta, gente, que agora aqui é Deixa a eu só ver hora. aqui se tem algum tema que eu não abordei aqui. O doutor Deixa eu ver Mauro, aqui no meu- né? Ele só funciona à base de pergunta. Né? Sou igual pessoa com Alzheimer. Pergunta, não responde. Ó. Ah. Pessoal, aqui. Entendi qual formato do alisamento orgânico, progressivo expresso eu passei, tá? Derivados da amônia, vantagem e desvantagem. No relaxamento de amônia, os derivados. Progressiva com ureia, é derivado de amônia. Ácido tilglicólico, também é um derivado de amônia, que é um protonado. Ácido tilglicólico, pessoal, para quem não sabe, é um ácido protonado. É um ácido tilglicólico, que sobe o pH 11 também, tá? Tempo de desligamento dos pontos de tempo máximo de desligamento. Quando eu aplico amônia ou protonado, existe um tempo de pausa para ele conseguir fazer o processo de desligamento. Esse intervalo é de 8 a 28 minutos, dependendo do produto, nos alisamentos. Na progressiva sem formol, ela também é de 12 a 28. Mauro, por que pede para se deixar 40 minutos, 50 minutos? Porque ele desliga, mas eu tenho que esperar ele baixar o pH para continuar o processo, tá? Então, a pausa que o fabricante determina é muito importante você respeitar, tá joia? Outro assunto aqui que está aqui, eu quero falar para vocês, acompanhando o roteiro aqui, tá? Eu não costumo acompanhar roteiro, né, Malena? Eu vou respondendo, trocando de assunto, mas o nosso coordenador máximo, Maurício Lopes, me recomendou que ficasse no roteiro, tá? Cuidados com a neutralização. Isso é muito importante saber. Pessoal, terminou um processo de alisamento,
Se é com formaldeído, o enxágue já neutraliza a hiperacidez dele. Perfeito. Agora, usou progressiva sem formol, usou alisamento, relaxamento, presta atenção na neutralização. O processo, por exemplo, de aplicar peróxidos 3% no cabelo é uma neutralização. O fato de aplicar relaxamentos de guanidina e passar uma máscara ou condicionador é um processo de neutralização. Usar o bromato de sódio, que eu tenho falado muito sobre isso, é uma neutralização. É necessário fazer a neutralização sempre. Por quê? Os processos fazem com que fiquem resíduos inertes. O que é um resíduo inerte? Ele para e fica ali quieto. Quando ele tiver condição, ele vai funcionar sem você perceber. Transpirou, molhou o cabelo, quase todos começam a funcionar de novo. Por isso há muito corte químico acontecendo por aí. Não houve, não ocorreu, não fizeram uma neutralização correta no cabelo. Então, neutraliza, por favor. Pode até não ser durante o processo, mas durante aquelas primeiras semanas é importante fazer isso. Roberto Rosa, você tem perguntas? Então vamos lá, meu querido. Tenho sim. Quanto aos produtos da Fórmula A, qual o melhor tratamento que tu indicas para fazer pós-progressiva assim que termina de fazer? O que tu achas que devemos usar de melhor dos teus produtos? Que eu tenho todos. Tem todos. Assim, no mínimo, se você tem todos, o condicionante. Enxaga o cabelo, passa o condicionante, massageia ali, deixa 2, 3 minutos e enxágua. Você vai ter um resultado maravilhoso. Mauro, mas eu posso usar alguma máscara? A de nitrogênio e carbono são as mais, assim, pelo menos eu, acho que a Malena concorda comigo, é que eu mais uso na finalização. Você pode também usar o finalizador, mas o condicionante e a máscara de carbono são as mais top para finalizar qualquer processo de coloração ou de progressivo alisamento, tá? E Até a o base condicionante carreadora? com óleo, ele é bom. Que aí tu Sim, devolve o sim, sim. carbono, né? Verdade. Mas eu uso muito nitrogênio com carbono. Nitrogênio com E a base carbono. carreadora, Entendeu, eu posso estar Roberto? usando ela com outros produtos? A base carreadora, por exemplo, você pode estar diluindo ela na água e aplicando até direto no cabelo, funciona. Mas se você misturá-la a um extrato, por exemplo, de amêndoas, mais a máscara de carbono, aí fica uma finalização maravilhosa, tá? Quando você fala o condicionante, é o condicionador? A Fórmula A tem um condicionante aí. O condicionador também pode ser usado. Se você misturar a base carreadora com condicionador normal, você cria um condicionador acidificante, tá? É importante você saber disso. O condicionante é um condicionador melhorado. Ali ele tem colágeno, tem aminoácidos, tem um monte de suplementos e doadores de elementos que são importantes para o cabelo, tá? Como finalizador pós-relaxamento, ele é perfeito. Eu desenhei ele para isso mesmo. Para qualquer finalização, para qualquer tipo de cabelo, ele repõe o que ficou faltando no cabelo. Por isso o condicionante a gente fala muito dele, viu? É igual, Tá? Mauro, eu acho que eu não tenho condicionante. Vou pegar o Roger. Não, tranquilo, tranquilo. Às vezes ele não tinha lá para te mandar, mas pega a Não, máscara de carbono, você tem, não tem? eu acredito que eu devo ter o condicionante, mas não sei se é o condicionante. Quem souber aí o qual é, manda pra mim a fotinho depois lá no grupo pra ver se é o que eu tenho. Porque eu Perfeito, comprei perfeito. tudo. Eu comprei tudo. Não teve nada que eu não tenha comprado. Eu comprei até que eu não deveria comprar, eu comprei. Tá gostando de usar, Roberto? Muito, muito. Principalmente aquele shampoo de você que é o Force, que é para fortalecer o cabelo. Ah, sim, E eu sim, tenho sim. clientes que têm problema com queda, com seborreia, com caspa, e eu tô Legal, adorando. Ah, eu tenho uma legal. dúvida que eu vou aproveitar agora, nesse momento que eu Sim, fiz no outro grupo com o Roger, eu vou falar aqui para você. Você sempre falou na questão de fazer a limpeza seco do cabelo. sim, sim, Eu achei incrível. Só que eu tive problema com a cliente. Mas lá eles me disseram o problema que eu tive. A minha cliente, ela tinha um problema de caspa e seborreia, e nesse processo sim. que eu fiz a seco nela, ela relatou para mim, o cabelo ficou incrível, mas ela produziu excessivamente, é, meu Deus do céu, como é que eu diz? Aumentou a Óleo, oleosidade? óleo, A oleosidade. Foi, ela disse, meu oleosidade. Deus, meu... O que Ela disse que, acontece? que pingava. Eu entendi o que Sim. aconteceu, mas eu queria que você explicasse para mim por que que isso aconteceu com os produtos que com o outro não aconteceu. Que eu Então, fazia já esse processo com outro produto que ele tinha cânfora e não acontecia.
Sim, sim. O que acontece nesse caso? Quando eu formulei esse shampoo, o formular foi eu que formulei tudo, então o que acontece na lavagem a seco? A pessoa tem caspa, por exemplo, acontece que o duto ali do lado do cabelo da glândula sebácea, ele entope, ele fica entupido. Aí a glândula lá embaixo vai acumulando massa, vai acumulando gordura. E ela fica super gordinha, tipo eu assim, acumulado de gordura. Como você fez a lavagem a seco, você limpou esse duto. E aí, aquele excesso de oleosidade, pronto, agora o caminho está aberto. Como houve estimulação de toda a raiz ali, então agora ele está produzindo e aquele excesso está sendo mandado para fora. A recomendação que eu faço é continuar fazendo a lavagem a seco, asepsia do couro cabeludo, porque essa glândula, o que eu falo para todo mundo, eu já tenho raiz oleosa. Não quer dizer que quem tem raiz oleosa tem duas glândulas produzindo ao mesmo tempo. Ela tem uma só. Você Só quer que aquela ligar o glândula está acumulada. Como você limpou toda aquela camada em cima, agora toda essa gordura começou a sair. Então agora é aquela limpeza, asepsia continuada, para fazer a glândula que tem um tamanho inchado de gordura, diminuir, Dá o som diminuir, pra ouvir. diminuir, até chegar no tamanho normal. Entendeu, Roberto? Então, Entendi. às vezes é Vanessa, comum tu acontecer desligar o isso. áudio, Vanessa. Desliga o áudio, Vanessa Maia, Vanessa, você que o professor poderia tá desligar o áudio, minha falando. queridona? A Vanessa está com o áudio aberto. Olha o A Vanessa. consonante aqui pro rapaz aí, ó. Consonante. Dá pra ver? Olha lá. É esse que você comprou, Espera aí que eu vou Roberta? abrir para ver ela. Tá. Cadê, colega? Mostra de novo que eu não tô te É a vendo. Valmira. Aqui, olha. Consonante, olha. Tá ruim de ver na minha tela? Deixa eu abrir. Posso abrir? Deixa eu ver Eu aqui o se eu cheiro, abro porque eu aqui. quero sentir o cheiro. Olha aqui, gente, olha. Põe um pouquinho na minha mão Olha. para mim ver se é o mesmo. Ai, meu Na Deus. verdade, Aqui, ó. eu tenho sim, mas eu comprei shampoo e condicionante. Na verdade, é esse condicionador, né? É verdade, eu tenho. Bom, isso. É grandão, Ente... é maravilhoso, rende que é uma beleza. Ô, Entendeu? Roberto, entendeu o porquê do excesso de oleosidade? Eu já tinha entendido, professor, o que tinha acontecido. Eu já tinha entendido, mas eu queria escutar justamente o que você falou, que era para eu Eu dar amo. continuidade, porque eu parei de fazer, mas é para eu dar continuidade para que justamente para eu desobstruir esse excesso de cabelo entupido, né? Esse folículo entupido, Isso. para eu realmente poder dar continuidade. Até eu Eu uso essa referência. Eu tenho muitos dermatologistas que aplicam lavagem a seco e orientam pacientes acnéicos, né? E eles até avisam, ó, no começo do tratamento vai aparecer até mais acne do que o normal, porque você está puxando para fora todas aquelas bactérias, no caso da acne, tá? No rosto. Você está puxando para fora o resíduo que está lá dentro. Então vai aparecer mais oleosidade, mais acne e espinha, no caso do dermatológico. No caso capilar, a mesma regra se aplica. Então todo aquele óleo acumulado por anos ali na glândula vão ser puxados para fora. Por isso que eu sempre falo, uma lavagem a seco resolve? Resolve, mas eu preciso continuar com o tratamento. Se for o caso, orienta até a cliente a continuar fazendo em casa. Outra situação importante, se há um excesso que chegou a escorrer pelo rosto, na próxima você pode fazer a lavagem a seco com shampoo anti-resíduo, porque ele vai ter uma distringência e solubilidade do óleo um pouco maior. Então aí você vai equacionando tudo isso, tá bom? Vanessa Maia, acho que o Roberto saiu, ou caiu a internet dele, né? Ô, Vanessa gente, Maia, fala, boa minha noite. filha. Boa noite. Desculpa aí o áudio ligado aí. Não desculpa Então, não. Nunca mais vou falar com você. Pronto. faço isso não, professor. Mauro, Aqui, Oi, querido. vou aproveitar e vou fazer a pergunta que era uma das iniciais, né? Hoje a aula era sobre hidróxidos ó, ele e entrou no meu. tioglicolato. Era sobre escovas orgânicas e inorgânicas. E eu mesmo sempre tenho uma dúvida a respeito disso. Orgânico é carbono, tá? Mas Isso. nós temos ali as inorgânicas, os hidróxidos, nós temos carboneto de cálcio na guanidina. Então seria também, a inorgânica teria carbono também? Não, não. Na verdade, aí o que acontece? O carbonato de guanidina alisa cabelo? Não. Não, ele não consegue alisar. Ele não consegue fazer o efeito liso. Ele só aumenta o pH
do carbonato de cálcio, que a base do relaxamento de guanidina é o carbonato de cálcio. Ah, então quer dizer que ali tem carbono? Posso classificá-lo como orgânico? Não, porque a ligação ali é por entropia. Existe carbono ali, mas ele não está ligado de modo de ser útil. Como é que eu posso explicar do jeito mais simples? O carbono do carbonato não consegue deixar o carbonato e se ligar ao cabelo, a qualquer parte orgânica. Tanto se eu ingerir o carbonato de cálcio, ele vai ressecar o meu sistema fisiológico, porque esse carbono não se desliga do cálcio e não consegue fazer parte de outra coisa. Ele está ligado em ligações de sp3 no cálcio. Por isso ele não se classifica como orgânico. Orgânico é quando aquele átomo de carbono consegue se ligar em outras situações. Então ele sai de um lado e se liga em outro. Aí eu posso classificá-lo como orgânico. Por isso, porque o carbono é tetraédrico, a gente pode sair de um lugar e para outro. Mas no caso das ligações do carbonato de cálcio ou do carboneto de guanidina, ele não consegue se desligar e sair bonito e formoso e fazer outra molécula acontecer ali. Por isso ele é inorgânico. Eu não aproveito o carbono dele, tá? Perfeito. Maravilha? Fala, Maravilha. Vanessa, agora é sua vez. Ô, professor, eu comecei agora, não, comecei agora, eu estava finalizando o cabelo no início da live, aí a Sim, minha pergunta é a seguinte, aquele Liso Express, né, a gente sim, lava, faz o tratamento, seca, prancha e depois passa o produto. sim. Depois a gente enxágua, né? Aí, Uhum, mas eu já participei de vários cursos de alisamento, fala que a progressiva de ácido glicílico, ela precisa da umidade para agir. uhum. Aí, como que ele vai agir no fio se não tem água nenhuma ali? Ó, que pergunta maravilhosa. Vamos entender o processo. Quando eu seco o cabelo e passo a chapa, o que que eu estou pensando em fazer com isso? Que o cabelo absorva o máximo de produto possível, tudo bem? Uhum. É. Porque o produto é feito com água. Então o cabelo vai puxar toda aquela água lá para dentro. Por que que é importante a sua pergunta? Passei Hum, a progressiva sem formol. Percebi que o cabelo secou. Ele precisa de hum, água. Então pega aquele borrifador abençoado com água e borrifa em cima. Ou pega uma touquinha de plástico ou aquele plástico que vai na bacia da pedicure, coloco lá o próprio vapor da tá transpiração bom. que tem água, umedece o cabelo para ele continuar funcionando. Entendeu? Entendi. Entendi. Maravilha. E assim, e essa escova, essa técnica, ela Hum. serve para qualquer tipo de fibra de cabelo ou tem uma que as mais resistentes não tem como? Então, a ideia, Vanessa, é o produto, o cabelo absorver mais produto. Então, essa técnica é praticamente a melhor para o Hum. cabelo resistente, porque ele vai engolir produto. Entendeu? Ah, Então é melhor fazer isso, porque o cabelo já vai estar estirado, as pontes salínicas, hídricas de Van der Waals estarão desligadas antes do produto entrar, e não depois usar a chapinha muitas vezes para desligá-las. Agora, só não serve para aquele cabelo ultra resistente, que é o caso que a Norma falou aqui no início da aula. A hum, Norma pegou um cabelo ultra resistente, aí eu preciso entrar com um processo de alisamento, relaxamento antes, para depois entrar com esse processo. Só nesse caso. Mas entendi. achei um cabelo resistente, essa técnica funciona perfeitamente, fazendo o cabelo engolir mais produto. Aí fica mais Hum, ativo e mais efeito liso, entendeu? Aconselho perfeito. Vanessa a fazer um teste de mecha, né, professor? Ah, eu sempre faço. Que aí para ver Perfeito, perfeito. se dá resultado mesmo. Eu Maravilha. sempre faço. Então tá bom, professor. Obrigado, viu? Olha. Fala, dona Ana, que está fazendo sinais com as mãos. Então, eu vou fazer em linguagem de sinais aqui para ficar legal. Eu sei fazer também, viu? Viu meu coração? Você viu meu coração? Boa noite para Aí, vocês. ó. Boa noite, boa noite. Fala, Legal, boa dona Ana. noite. Ó, desde quando o professor fazia curso com o Roger, da Fórmula A, Sim, gostei muito. Aprendi muitas coisas interessantes, por exemplo, o tratamento antes da progressiva. Foi uma maravilha. mudança maravilhosa. Que Tem feito maravilha. mais. A pergunta é, professor, nesses inorgânicos, né? Por exemplo, até a guanidina, deixa o cabelo ressecado. A gente aprendeu que nas progressivas é legal tratar, dá um resultado muito melhor. Uhum.
É bom tratar também para fazer o relaxamento com guanidina e com com amônia? Com certeza, minha amiga. Por que que agora a gente começa a falar de tratar cabelo antes de qualquer processo? Porque veio aí, vamos falar lá em 2001, 2002, quando surgiram as primeiras progressivas, né, com formol, inclusive, o que que o vendedor falava para a cabeleireira? Quanto mais danificado o cabelo, mais liso fica. E ela guardou isso na cabeça como se fosse um mantra. Então, peraí, se o vendedor disse que quanto mais estragado, mais liso fica, se eu tratar o cabelo, ele não vai estar estragado, talvez não fique tão liso. Então faz 25 anos já que essa informação foi passada e ainda se pensa ainda assim. Não, mudou tudo. Em 20 anos mudou tudo. Então hoje nós temos produtos mais refinados, tá? Nós temos produtos melhor elaborado e formulado. Então hoje é primordial tratar o cabelo e usar uma progressiva, uma coloração, um relaxamento. Por que isso? Tratamento é uma novidade nos últimos 5 anos aí. Não se falava em tratamento abertamente assim. Na verdade, poucas pessoas sabiam o que era realmente tratamento. Sabiam passar uma máscara tal, um condicionador tal, uma máscara repositora de óleos, mas não sabia o porquê de tudo aquilo. Hoje, todo mundo aqui já fez, tem grandes professores aqui que já percebeu. Se eu tratar o cabelo antes do processo, seja ele qual for, o resultado vai ser completamente diferente, para melhor. Então, por isso é importante a gente fazer isso. E existe também aquela informação errônea, Ana, que muita gente fala assim, tem ainda, eu vi um vídeo ainda anteontem, uma pessoa mandou para mim, uma educadora em cima do palco, num evento que não foi barato, ela afirmando categoricamente que se você fizesse progressiva, seja ela com formal ou sem formal, o cabelo ficava plastificado e não absorvia mais nada. Eu vi o vídeo e falei, bom, a pessoa até mostrou, falou, Mauro, que eles falam ainda no palco. Ou seja, se blindasse dessa forma, o cabelo não desbotaria se tivesse tingido e a coloração não entraria se fosse pintar de novo. E não é nada disso, tá? Então é importante o tratamento sim, tá bom? O cabelo caía, né, professor? Caía, é verdade. Ele não pode Fala. ficar sensibilizado depois de ter lavado com shampoo, ter hidratado, nutrido ele, não vai ficar sensibilizado? Porque essa técnica eu nunca fiz. Sempre que a menina vem fazer relaxamento com guanidina, ela vem com o cabelo meio sujinho, com aquela Tudo bem. oleosidade. E eu não eu faço tratamento depois com manteiga, deu um resultado muito melhor. Aditivo, né? Os produtos com a manteiga lá, derreto certinho. Perfeito, perfeito. Lavar antes, não. Não tem perigo Uma de ficar. dica, Ana. Condicionador limpa? Limpa. Limpa. Lava só com condicionador, então. Se você quiser lavar, não lava com shampoo. O shampoo tira óleo. Eu preciso daquele óleo protegendo a pele. Mas experimenta lavar com condicionador. Só condicionador. Pode até passar Só- uma máscara se você quiser. Evita o shampoo. Shampoo, o problema é o shampoo. Mas Tá, lavou pode com condicionador, pode fazer que você vai ver. Desembaraça melhor ali. Faz, depois você me fala, tá bom? fazer. Obrigado, professor. Maravilha. Quem agora tem 4 mãozinhas levantadas? Fala, Norma, minha amiga. Professor, Isso. sobre o tigre-colato, por que que ele quebra, para quem não tem tanta experiência, acredito que seja isso, o cabelo? Fica aquela emenda, vê meu dedo assim, ó, que eu já vi Sim, sim, profissional, sim, sim. assim e assim. Por que que Isso. causa isso no tigre-colato? É assim, o todos relaxamento, Norma, ele tem a regra de amolecer o fio, tá certo? Ele tem que amolecer o fio. O tigre-colato de amônia tem a mesma regra, porém, ele amolece tanto o fio que ele acaba causando essa dobra que você mostrou com o dedinho aí. Só que assim, eu amoleci o fio, perfeito, ele vai ficar liso. Só que se ele continuar dobrado, igual um Lzinho, meu dedo é gordinho, não aparece muito, né? Ele fica dobradinho assim. Quando o cabelo ficar rígido novamente, aqui fica um ponto de atrito. Então o cabelo tá duro, eu começo a fazer isso, é como quebrar um arame. Você vai flexionando, ele quebra. Então, detalhe importante, quando é o tigre-colato, é importante lembrar não deixar o cabelo dobrado em L. Porque com a guanidina sódio lítio, ele não faz isso.
porque ele não tem poder de amolecer tanto, principalmente perto do couro cabeludo. Então, quando eu usar a amônia, é importante ali pertinho da raiz, você passar o pente e não deixar ela com esse formato aqui. Percebeu que formou aquele L? Terminou o cabelo. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu muito já, muita gente. Fiz um alisamento no cabelo inteiro. Aí a cliente volta dali 2 ou 3 dias e diz assim: Norma, meu cabelo ficou maravilhoso. Porém, quando eu passo a mão assim, ó, parece que passou a maquininha, mas o cabelo tá lá. Isso tá mostrando que o fio tá dobrado desse jeito aqui. É porque Dá para espetando. resolver? É. Fica desse jeito. Então, já é um aviso. Se continuar desse jeito, olha que ele crescer um pouquinho, isso aqui quebra. Aí forma aquele buraquinho aqui em cima. Como é que eu faço para desdobrar o cabelo? Olha que interessante. Vai pegar um pouquinho do tilglicolato, misturar com um pouco de condicionador. Aí você vai aplicar onde está dobrado, espera 10 minutinhos, o cabelo vai amolecer de novo. Aí você pega o pentezinho e desdobra ele. Aí enxágua, neutraliza e finaliza. Aí ele não vai quebrar mais ali, tá bom? Então acontece isso por causa. Só com o tilglicolato que acontece isso. É isso mesmo. Agora, o tigre-colato, a neutralização, não é da neutralização ou é do crescimento da raiz? Porque antigamente falava que ele tem que fazer no crescimento da raiz. Assim, não todo para Uhum. baixo como a guanidina. Aí é Isso, por isso que dá essa viradinha. exato. Por isso que na divisão é importante ver para onde vai a raiz do cabelo. Porque às vezes o cabelo cresce para frente e na hora de tracionar, eu traciono para trás. Essa dobra vai acontecer. Então tem que ser no sentido de crescimento do cabelo. Guanidina só de lítio não precisa, porque elas não conseguem, não tem esse poder de amolecer dessa forma. É de outro jeito. Mas no tilglicolato tem que fazer aquela penteadinha certinho, principalmente em volta do redemoinho aqui. Tá? Maravilha. Próxima pergunta. Divina, fala comigo, Divina. Pelo amor de Deus, fala, mulher. De novo, Fala. é sobre o meu cabelo. Parou de cair, mas não colore. Ele fica Não branco. colore Não, os só de um lado. brancos. Só desse lado. Você é um caso a ser estudado em Harvard, não é nem na NASA. É, Né, filho? parou de cair, mas não colore de jeito nenhum. Fica branco, Vamos lá. branco. Vamos usar a Divina como laboratório, professor. Isso. Tudo acontece Vai- com ela. Né? Divina, faz o seguinte, a próxima vez que você for colorir, faz a amordaçagem. O que é amordaçagem? Pega um pouquinho de OX20, aplica nessa parte que não colore, tá bom? Uhum. Espera 20 minutos, aí você prepara a coloração normalmente e aplica por cima de todo o cabelo. Eu acredito que isso vai funcionar, tá bom? Vamos ver. Chama-se mordaçagem. Eu já Tá? fiz isso muito, mas E será? funcionava? Mais ou menos? Mais ou menos. Tá. Então você pega um ônibus, vem aqui pro meu salão, eu vou fazer direitinho pra você, você vai ver como pega. Brincadeira. Tenta fazer e você me fala. Ah, lava o cabelo antes de fazer isso, tá? Que vai E pegar eu tô- melhor ainda. eu percebi que eu lavei, ele ficou melhor. Eu Entendeu? lavei a seco de manhã e Aham. à tarde eu colori. Perfeito. Aí ficou melhor, né? Ficou melhor. Então, além Mas de lavar, ainda não você. pegou, não. E eu estou fazendo isso com gloss, então não combina. Ah, tá. Usa a coloração de verdade, viu? Vou te mandar umas caixinhas de presente aí da minha marca e você vai usar, tá bom? Tá bom. Não está sabendo direcionar o tempo da glosa entre um lado e outro. É. Não é não. Está tirando Não, antes do tempo. Eu posso deixar o dobro. Não Ou então coloco. vai para Blumenau, que a Edneia Kraus ela usa muito gloss lá. Até fugindo um pouquinho aí do tema, o que a gente vê aqui? Que todo produto é bom, mas tem sua limitação. Tá aí a Divina mostrando uma limitação da gloss, porque tem gente que só falta comer com feijão, né? E largar uma ali de casar com um tubo de coloração de tão bom que é. Não é tudo isso, gente. Tudo tem vantagem e desvantagem. Tá joia? Bora lá. Quem mais Mas tem mesmo pergunta aí? quando eu coloria com outra, estava acontecendo isso mesmo. Não, você tem que ser estudado em Harvard, minha amiga. Não é nem na NASA, já falei. Mas lava o cabelo antes e faz a amordaçagem, você vai ver que pega bem, viu? Pode ficar Então tranquila. tá bom. Tá joia? E Obrigada, fala pra viu? gente no grupo o que deu, tá? Tá bom, obrigada. Maravilha. Pessoal, já são 10h30. A gente vai começar a finalizar as perguntas aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá?
Muito legal. Infelizmente o Maurício não pôde participar aqui com a gente, tá nos seus afazeres, mas se você tem... Rose Ramos, fala, Rose. Foi ótimo. Professor, eu quero que o senhor me explique, por favor, por que a mordaçagem funciona. A Porque mordaçagem é assim, quer feita ver, ó? com peróxido de hidrogênio, não é isso? Isso, a X20 é a melhor para se fazer, Rose. Por que que dá Sim. certo? O cabelo branco ele tem um formato mais alongado e a coloração precisa de oxigênio para funcionar. Quando eu misturo o X com a coloração, a função é os agentes alcalinos entrarem, dilatar a cutícula e depois o oxigênio fazer o serviço dele. Só que nesse depois fazer, às vezes ele não consegue fazer o serviço por completo no cabelo branco. Então, quando eu faço a OX na raiz do cabelo branco, sem ter a coloração junto, eu consigo fazer com que o oxigênio sobrando ali carregue o fio de oxigênio. Quando a coloração já chega, já tem oxigênio esperando. Entendeu? É por isso que funciona. Quer ver um exemplo? Até um pouco fora do tema, você vai entender bem. Preciso acender uma churrasqueira. Você sabia que se você pegar um carvãozinho daquele e colocar numa vasilha cheia de álcool, tá? E depois, na hora de acender a churrasqueira, você pegar esse carvão e colocar lá, o fogo pega muito mais rápido, sem nenhum trabalho. Por quê? O álcool entrou dentro do carvão, então já tem álcool lá dentro do carvãozinho. A hora que chega o fogo, já tem álcool esperando. A mordaçagem é a mesma regra. Já tem peróxido de hidrogênio esperando ali a coloração chegar para começar a funcionar. Então não precisa que o cabelo inche para funcionar. Já está impregnado de peróxido ali, por isso funciona tão bem assim, tá? Entendi. Entendeu? Maravilha. Pessoal, Mauricião, você quer falar alguma coisa, meu filho? Não, o Mauricião tá, sei lá onde ele tá agora, sumiu aí, só tem uma ponte ali. Será que ele pulou da ponte? Muito bem. Malena, quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, tem perguntas aí, tá? Professor, A Edneia não falou nada hoje ainda, a Sheila, a Edna. A Edna tá por aqui, ó, tá lá embaixo, ó. Deve estar dormindo. Maravilha, pessoal. não, professor, eu quero falar para você aí sobre aquela experiência, né, que eu estou fazendo na cobertura de branco e cabelo com progressiva, que eu estava Perfeito, usando as perfeito. 3 cores primárias. Sim, e aí, o que você tá achando? Continua dando certo, viu? Aham, Só que eu tenho que fazer o shampoo com pó antes, aham, tá? E quando a cliente vem colorir, aí eu faço a mistura das 3 cores primárias com a base, perfeito, perfeito, tá? E continua dando certo aí. perfeito, tá? Um teste que eu vou sugerir a vocês, bom, depois eu falo desse teste lá no grupo, vai ser legal. Vou fazer um vídeo, depois eu falo desse teste no grupo, tá bom? Joviana, quer acrescentar mais alguma coisa? Joviana tá quase dormindo assim, ó. Não, assim, eu dou só prestando atenção, porque cada uma pergunta já responde uma dúvida, né? A minha dúvida Verdade. seria sobre, alguém falou assim, a minha progressiva é de ureia. Aí eu ia perguntar, aí o senhor respondeu que a ureia é um derivado da amônia, né? Isso, isso. E- Aí foi importante a sua pergunta, que muitas marcas colocam a carbocisteína junto com a ureia, que a ureia Uhum. gera uma dilatação e a carbocisteína funciona melhor. Então, é um aditivo usado em vários tipos de progressiva. Progressiva com formol pode ser usado esse ativo. Então, ela pode ser usada em várias situações aí. Então, mas aí o vendedor não quer falar para você que é glicílico, que é formaldeído ou qualquer outro ativo. Então, ele fala só da ureia, que é novidade. Não é tão novidade assim. Tá joia? Aí eu achei interessante, aí quando o senhor falou, né? E um detalhe que eu achei interessante também é que, assim, eu fiz uma primeira vez essa progressiva express, né, que você fala, Uhum. gostei muito do resultado, muito, o cabelo ficou maravilhoso, lindo o cabelo Fica dela, legal, né? aí eu digo, aí eu fico só assistindo, porque, assim, como lá no outro curso seu, eu aprendi muita coisa lá, então, assim, muita coisa que o senhor está falando hoje, eu já vi lá nas aulas. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu anoto, senão eu fico prestando atenção. Não, é isso mesmo. Sempre tem alguma novidade, né? Sempre tem alguma coisa a Isso. mais. Então, a gente tem muita coisa para falar. Às vezes, mas isso eu já ouvi você falar. Isso a gente fala, não, isso aí eu não ouvi, não. Aí é assim que funciona. Faculdade, gente, a gente passa 6 meses falando o mesmo assunto. Mas se você falar, já entendi mais e mais e mais. É isso, é Uhum. isso. Bom? Maravilha, então, Aí, pessoal. isso. Aí, assim, Mais durante os perguntas? meus Ah, lives,
Aí, Fala, assim, durante querida. os intervalos que eu estou fazendo alguma coisa que eu estou livre, aí eu fico assistindo as aulas, suas aulas, seus vídeos lá no Instagram, entendeu? Aí vai melhorando, vai entendendo mais. Isso, não, eu fico feliz com tudo isso, sim, é muito bom. É muito gratificante saber que o que eu estou produzindo é útil para alguém. Eu fico feliz mesmo, fico feliz mesmo. E tem Pessoal, gente aí, como a professora falou para mim, você sabia que eu fui dar aula em tal lugar? Primeira coisa que o aluno perguntou para mim, ele nem te conhecia. Eu não sei, como é que ela falou? Ele nem me conhecia. Foi a primeira vez que eu fui lá, todo mundo ficou feliz com a aula que eu dei. Aí ela falou assim: você acredita que teve um aluno lá? Falou: você faz aula com o Antônio Mauro, né? Ela falou: sim, como é que você descobriu? Não, só ele ensina tudo isso que você passou. Ah, mentira, vamos falar. Fala, Mauricião! pessoal, tinha pulado da ponte, mas a água estava fria, voltei. Subi de Aí, eu novo. tá vendo? Eu tava escutando a gente, né? Aí. Não, mas é isso. Se tiver mais perguntas aí, pessoal, prossegue aí. E a aula da semana que vem já vou deixar aí sobre progressiva, né? Progressiva ácida, hiperácida e ácido protonado. Então, já se Cheia de prepare para a próxima aula, tá progressiva. bom? Maravilha, então. Pessoal, são 10h37. A gente vai começar a encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ou consideração final, esse é o momento, tá? Pedir Professor para Antônio todo Mauro. mundo abrir o áudio aí e falar o que tem vontade. Só não vale me xingar, tá? Professor, Fala, Edna, Valmir. faz a pergunta. Professor, eu vou aproveitar para agradecer, essa aula foi muito importante, é que eu estou cheia de live, que eu não sei nem o que fazer mais. E eu tenho que assistir a sua live, que eu acho muito importante a sua live. Aí, Que mas eu bom quero que você tá. agradecer a todos, que Deus dê uma boa noite a todos vocês, e que eu vou sair agora, que eu tenho que acordar 4 horas da manhã. Olha só. Vai Tudo cuidar das bem? galinhas, tirar o leite das vacas e trabalhar pro salão. É o meu filhinho, o bezerrinho. Tá certo, tá certo. Beijo para professor todos. Antônio Tchau, Mauro. tchau. Maravilha, Eu vou dar querida. uma Obrigadão, saidinha. viu? Tá, obrigada, eu Fala, agradeço a todos. Edna. Fala, Edna. Professor Antônio Mauro, me explica aqui uma situação. Por que tem clientes que têm alergia ou sensibilidade a progressivas com ácidos protonados e não têm sensibilidade ou alergia a progressivas com formol? Excelente pergunta, viu, dona Maria? Daí você vê a agressividade da progressiva sem formol, tá? Porque essa situação de subir o pH a 11, ela é corrosiva, extremamente corrosiva. Então, isso cai por terra aquele argumento que progressiva sem formol é compatível com qualquer tipo de cabelo em qualquer situação, tá? O ácido, gente, eu não defendo o ácido fórmico, mas ele tem sua finalidade de utilização, tá? Então, por que que eu não gosto que o vendedor engane o cabeleireiro? Ai, porque essa progressiva trata o cabelo, que ela é Que maravilhosa, é isso? compatível com tudo. Não é. Ela é hiperagressiva. Quer fazer um testezinho? Mistura progressiva. Quer ver um teste bacana para vocês fazerem? Preparem duas vasilhas separadas, um pouco de coloração preto azulado. Um pouquinho de preto azulado com a X30 aqui, um pouquinho de preto azulado com a X30 aqui. Pega a progressiva com formol, mistura com a coloração. Quanto mais rápido a coloração ficar preta, mais ativo tem naquela progressiva. Pega a progressiva sem formol e mistura no outro potinho que tem coloração. A cor não muda, mas aquilo incha e ferve. Chega a borbulhar e sai um cheiro muito forte. Então, a progressiva sem formol é muito agressiva à pele, tá? Então, muito cuidado quando falar, é compatível com tudo, que é isso, que é aquilo. Ela é compatível com muitas situações, mas ela é agressiva também porque o pH dela sobe muito rápido. Isso pode queimar a pele. Por isso a coceira acontece, viu, Ed? Eu digo, só para completar, é porque eu tenho uma cliente que ela tem alergia a muitas coisas, inclusive ela não usa nada que tenha álcool, Sim. desodorante, Uhum. hidratante, mas ela foi fazer um teste e ela faz progressiva com formol e ela não sente nada. Aí, ó, para você entender, a pele dela possivelmente tem muita fluidez na parte oleosa, ou seja, falta oleosidade na pele dela. Você pode proteger a pele dela usando um reparador de pontas, por exemplo, aplicado diretamente no couro cabeludo. Na pele dela falta óleo, falta o manto lipídico da pele. Por isso que o desodorante arde, às vezes um tipo de roupa incomoda, às vezes um sabonete da coceira. Ela tem pouca oleosidade na pele.
É uma pele que tem a tendência de ficar muito ressecada e ter sinais de expressão muito fácil. Obrigada. Maravilha, então, pessoal. Mais alguma pergunta? Maravilha, então. Acho que todo mundo já está satisfeito. Pessoal, qualquer comentário, dúvida, o grupo está lá. Participem, interajam. Nesses dias eu estou olhando todas as perguntas, respostas maravilhosas, interação maravilhosa com todo mundo. Parabéns por todos aqui que estão colaborando com seus comentários, com as suas receitas, com as suas dicas. Eu vejo todas as respostas, mas quando eu vejo que não é necessário eu falar Deixa muito, comer amanhã, pão com carne. eu quero pão com carne também, hein? Não jantei ainda, hein? Faz favor, guarda pra mim. Professor, Pois tá bom. Fala, Divina. É a Sheila que quer falar. A Sheila, fala, Sheila. boa noite. Depois que eu comecei a fazer aula com o senhor, eu estou entendendo muita coisa, fazendo outras aulas de tricologia, e estou entendendo muito. Que maravilha, minha Só amiga. tenho a agradecer. Obrigado, eu que agradeço você por estar participando, se esforçando. Você vê, terça-feira, quase 11 horas, a gente está aqui debatendo. Então, busca conhecimento é isso. Porque, assim, existe o talento e existe a força de vontade. Eu não tenho talento e dom nenhum para ser cabeleireiro, nem para chegar aqui como professor. O que me fez chegar aqui foi força de vontade. Então, tá aqui até agora, tem força de vontade e vão chegar mais longe, pode ter certeza. Tá Eu bom, nem pessoal? gostava, eu nem gostava, aí eu fui me esforçando, aí foi entrando. Sim, sim. Aí, Aí eu hoje saí em com... dia já está bem prazerosa as aulas. Sim, Eu vou para os outros workshops, entendo as coisas, eu estou ficando sabida. que E eu agradeço. maravilha. Eita, Que ganhei a legal. noite com esse comentário. É isso, gente. E daqui a pouco você vai estar dando aula, viu, mocinha? Se prepara. Será? Ah, com certeza. Eu não sonhava em ser nada disso, estou aqui hoje, tá? Fala, Malena, para a gente encerrar a live. Não, eu estou batendo palma. Estou Ah, parabenizando a maravilha, Sheila, maravilha. parabenizando todo mundo, né? Nós que já estamos aqui, ó, já vai dar 11 horas. Maravilha, então. Pessoal, Obrigada. imensamente feliz por todos aqui. Na próxima terça-feira estaremos de volta com mais temas interessantes. O grupo está lá funcionando, todo mundo participando, tem muita novidade chegando. E o que a gente puder fazer para ajudar a todos e ser ajudado por todos, estarei sempre à disposição. Obrigado, Maurição, por estar aí com a gente até agora, mesmo no compromisso. A todos aqui, se eu pudesse dar um Eu que abraço no agradeço. coração de vocês. Agradeço Obrigado, a viu, todos. Mauricião? Boa noite. Boa noite Tchau, para todos. Maurício. Boa Boa noite. noite. Tchau, vou ficar aqui Maravilha. Deus abençoe a para todos. salvar a live. Tchau. Tá bom. Perfeito. Tchau, boa Salva a noite, live, professor. compartilha lá. Maravilha. Tchau, Deus Edna. Tchau, abençoe. Vanessa. Tchau, Edneia. Tchau, Sheila. Tchau, Tchau, Fátima. Tchau, gente. Norma. Tchau, Divina. Tchau, Ana, Joviana, Maurício, Boa noite. Edneia. Tchau. Joia, Tchau. joia.